Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Saudades e de verdade, né? A gente terminando aí o semestre, mas a gente precisa fazer o relatório do projeto que a gente está desenvolvendo desde o primeiro semestre. Então, nessa primeira aula, eu vou falar um pouquinho sobre o relatório e sobre como produzir uma introdução, tudo bem? Então, vamos lá. Vocês podem, eu vou deixar o arquivo também para vocês lá no sala de aula, tá? Então, quando a gente fala sobre um relatório, eu preciso entender como ele deve ser feito, como que ele deve ser apresentado para as outras pessoas. Então, um relatório ele precisa ter uma linguagem direta, não posso ficar rodeando igual num livro de romance. Eu preciso ser direto, eu preciso ser simples, então não ficar falando palavras super esdrúxulas. Em vez de falar esdrúxula, eu poderia falar complicadas. Muito mais fácil de entender, né? Impessoal, então ele precisa ser escrito de forma impessoal. O que é impessoal? É não utilizar o nós, o eu, o fizemos. Não, o impessoal eu faço como? Eu faço o foi feito, foi elaborado, foi pesado. E pensar que a gente sempre tem que escrever no passado. Por quê? Porque ele é um relatório de algo que já foi feito. Tudo bem? E sempre uma linguagem precisa. Então, eu, por exemplo, não preciso ficar escrevendo qual é a cor da água. Né? A cor da água é transparente, meio... Não, é a cor da água. Ponto. Tudo bem? Eu acho que fica bem explicado dessa forma. A gente não pode, no caso dos relatórios, omitir opiniões pessoais. Eu sempre preciso fazer dedução relativa ao resultado ali do que eu fiz, ou de acordo com a pesquisa bibliográfica, tá? Então, eu encontrei que as pessoas não gostam de bolo de cenoura. Ok, as pessoas não gostam de bolo de cenoura. Não é eu acho que as pessoas não gostam, não. Foi ali, através de uma pesquisa de mercado feita na cidade de Londrina, com 500 pessoas, detectou que 80% não gostam de bolo de cenoura, tá? E aí a gente pesquisar também na literatura, de forma em livros, em sites, quais são os locais ideais para a gente pesquisar e tudo mais, tá? Uma coisa muito importante, como a gente trabalha com ser vivo, é muito difícil a gente obter, principalmente nas pesquisas de mercado, nas análises sensoriais, um resultado uniforme igual para todo mundo, tá? Existe sempre uma variação. Então, tem pessoas que vão amar o seu bolo de cenoura, tem pessoas que não vão gostar do seu bolo de cenoura, tá? Porque muitas vezes a gente também não consegue controlar, a gente não consegue escolher pessoas iguaizinhas, e é bom a gente não escolher pessoas iguaizinhas para a gente ter uma opinião mesmo de uma população eclética e diferenciada, tudo bem? Além disso, a linguagem de todo o relatório, né? Já falei disso um pouquinho. Ela precisa ser impessoal e denotativa. O que é denotativa? Ter o seu significado próprio. Não posso ficar dando margem para diversas interpretações, tá? Então, isso é muito importante. Sempre usar palavras que não sejam, que não tenham informações dúbias, tá? Gente, isso é muito, muito, muito importante. Evitem gírias, neologismos, expressões deselegantes ou chulas, subjetividade, excessos de retórica. O que seria excessos de retórica? Palavras muito difíceis, muito bonitas, termos eruditos ou em desuso, expressões como eu penso, nós percebemos, o nosso relatório, o meu trabalho, na minha opinião, Maria percebeu. Isso eu não posso trabalhar, tudo bem? Não posso utilizar. Então, por exemplo, em vez de escrever Maria percebeu, foi percebido que tal coisa, tal coisa, tal coisa, tá? Outra coisa importante, nós precisamos utilizar sempre verbos e expressões que tendem à linguagem pessoal, como, por exemplo, observou-se, posicionou-se, este trabalho, este relatório, concluiu-se,
Então, são expressões que a gente pode utilizar, tá? E que a gente deve utilizar para transformar um trabalho muito bem escrito, e eu sei que vocês têm aí capacidade para isso. Então, como que a gente tem que apresentar esse trabalho, tá? Então, papel branco A4, 21 por 29,7, que é o tamanho, né, do A4. Lá onde vocês vão fazer a atividade, eu já deixei mais ou menos arrumado, tá? Depois vocês vão ter que imprimir, mas por enquanto pode deixar de acordo com o que eu deixei lá. Sempre escrever em cor preta, tá? Não é azul, não é vermelha, não é verde, é preta. Porém, no caso de figuras e tabelas e outras gráficos, entre outros, aí sim eu posso utilizar cores, tá? E é importante daí utilizar cores para eu conseguir identificar, por exemplo, num gráfico, o que é vermelho, o que é verde, o que é maçã, o que é uva e assim por diante. É muito importante escrever em fonte Times New Roman ou Arial, sempre em tamanho 12, espaçamento entre as linhas de 1,5 e formato justificado. Isso eu já deixei lá onde vocês vão fazer a introdução de vocês. Porém, se vocês fizerem Ctrl+C e Ctrl+V da internet, vocês vão precisar formatar. Por isso que eu estou repassando de novo. E a gente já falou um pouquinho sobre isso em sala de aula. É muito importante nas figuras, tabelas, gráficos, escrever utilizando sempre a mesma fonte do texto. Então, se o texto você começou a escrever com Arial, você vai escrever até o final com Arial. No caso de figuras, tabelas, gráficos, sempre tamanho 10, espaçamento simples e sempre centralizado. Eu vou enumerar lá, figura 1, vou colocar o título, né? Eu preciso identificar o que é aquela figura, e aí vou colocar tamanho 10, espaçamento simples e centralizado. Como as figuras também precisam estar centralizadas na página. Sempre margem esquerda e direita 3 centímetros. Desculpa, superior e esquerda 3 centímetros, que é aqui, ó, tá vendo? Superior, que é daqui do início até a introdução, e aqui, essa primeira margem, eu preciso trabalhar com 3 centímetros. Nessa margem aqui e na inferior, na direita e na inferior, eu já uso 2 centímetros. Por que eu uso 3 centímetros na esquerda, por exemplo? Às vezes muitas, mas pra quê? Porque muitas vezes a gente vai encadernar, vai grampear, então a gente precisa aí ter um espaço para fazer esse processo. A gente tem que ter parágrafo, todo o texto, eu acho que vocês vão lembrar quando vocês eram do ensino fundamental, o professor falava, na outra linha, parágrafo, precisa pôr parágrafo, né? Não é só ir para outra linha, precisa pôr parágrafo de 1,5 a 3 centímetros. Então, qualquer valor nessa faixa, desde que todos os parágrafos estejam igual. Eu comecei lá na página de vocês com 2 centímetros, tá? Vocês podem seguir ou vocês podem diminuir um pouquinho ou aumentar. Sempre enumerar as folhas, tá? Começando a contar sempre da capa, tá? Mas só vai aparecer a partir da introdução, tudo bem? Já tá lá também, já coloquei isso. E o nosso trabalho precisa ter no máximo 10 páginas, tá? Tirando capa, contracapa, sempre trabalhar aí com o máximo de 10 páginas, salvo os anexos, tá? Que às vezes vai ter alguns anexos, que isso a gente vai falar lá pra frente, mas o trabalho escrito, introdução, tal, até referência bibliográfica, tentar trabalhar com até 10 páginas. Se for necessário trabalhar mais, a gente conversa aí nas outras aulas. O trabalho, ele vai ser feito no aplicativo Classroom, tá? Nesse primeiro momento, de forma colaborativa. Por que colaborativa? Porque todos vocês vão ter acesso a todos vocês não. O grupo Empada vai ter
a informação lá do grupo Empada, o grupo tal, lá no grupo tal. Eu já fiz essa separação e já liberei para cada grupo só o seu, tá? Então, o grupo Empada não vai ver o outro grupo e o outro grupo não vai ver o grupo Empada, tá? Onde todos vocês deverão participar da elaboração, pois eu consigo ver quem escreveu o que, quem fez o que, tá? Então, vocês precisam entrar com o e-mail do Gmail, tá? E fazer esse acesso para poder participar, escrever e ter a nota aí necessária, tudo bem? Aqui eu não vou clicar agora, ele explica como que funciona esse processo do Classroom colaborativo, tá? Então, vocês vão entrar lá. Gente, o que vai abrir para vocês lá no aplicativo é um Word, mas online, que todos vocês podem ter acesso, tudo bem? Aí vocês podem entrar aqui, que ele explica bastante, ele explica até como fazer isso e tudo mais. Mas é bom ver, mas depois vocês veem, tá? Se vocês tiverem muita dificuldade. Então, no final do trabalho, o que a gente vai ter? A gente vai ter, no mínimo, esses 10 itens, tá? Capa, sumário, resumo, introdução, objetivo, material e métodos, resultado da discussão, conclusão, referências bibliográficas e anexos. Então, no final, nós teremos esses 10 itens, tá? Que vão formar o nosso relatório. Então, não fiquem preocupados. No primeiro momento agora, nas 2 próximas semanas, a gente vai trabalhar com a introdução. Eu preciso que vocês façam, para que eu possa corrigir, para que eu possa tirar as dúvidas, para depois a gente ir para material e métodos, tudo bem? Então, introdução. O que é a introdução? Ela é a parte inicial do texto, onde a gente vai vender o que a gente fez ali dentro, tá? Então, aqui eu vou delimitar o assunto que eu trato e tudo aquilo que é importante para o meu relatório. Sempre deixar claro quais foram as práticas que eu utilizei, o que eu fiz e tudo mais no relatório. Sempre no último parágrafo eu faço uma descrição ali do trabalho que vai ser apresentado no final, tá? E isso eu deixo para fazer depois que a gente fizer todas as outras partes. Então, aqui na introdução é onde a gente vai vender o que a gente fez. Na introdução, como a gente não tem fundamentação teórica, a gente vai fazer a parte teórica. Então, a nossa introdução vai ter aproximadamente aí 2 folhas, onde eu vou colocar ali nos próximos slides o que vocês vão falar em cada um dos itens, tá? Então, vocês vão apresentar a parte teórica do que vocês fizeram da parte prática, com figuras, equações, quando for o caso, aplicações tecnológicas, fotos e tudo aquilo que for necessário, tá? Mas normalmente na introdução a gente não usa muitas figuras, mais a teoria, tá? Tem que ser um texto técnico, tá? Escrito com objetividade, então de forma direta, sempre com frases curtas, simples e observando as normas gramaticais vigentes, tá? Então, tentar escrever de forma coerente. Eu não sei muito bem português, não tem problema, escrevam, depois a gente vai corrigindo aos poucos aí os trabalhos. Uma coisa muito importante da gente falar é que a introdução ela deve ser escrita e fundamentada sempre a partir de fontes bibliográficas confiáveis, como livros, artigos, manuais, sites institucionais e etc. Além disso, nós podemos escrever, a gente pode procurar lá no Google Acadêmico ou no Google Escolar, tá? Vocês entram lá dentro do Google e procuram ou Acadêmico ou Escolar. Ali eu tenho diversos artigos que a gente pode utilizar, posso utilizar livros, revistas científicas. Muito cuidado com blogs e com essas coisas, tá bom, gente? Porque muitas vezes não são fontes confiáveis. Então, visite mais a biblioteca. Eu sei que neste momento a gente não consegue visitar a biblioteca, né? Porque a gente está nesse momento aí complexo e difícil, mas visitem mais a biblioteca. Ali nós vamos encontrar muito material bom para a gente utilizar, tá? Então, é isso.
Então, visitem mais a biblioteca quando essa história toda passar, tudo bem? Gente, então, vamos lá. A produção da introdução é uma forma de a gente reforçar toda a parte teórica que a gente viu ao longo desses 3 semestres, tá? Além de ter a capacidade de reescrever com as nossas próprias palavras, né, o que a gente fez e a teoria. Evitem, então, cópias da internet. O que é cópia da internet? Ctrl+C, Ctrl+V, eu fiz. Gente, isso não pode. Vamos ter esse cuidado, por favor. Por quê? Porque nós temos... tem direito autoral. Tudo que a gente faz tem direito autoral, né? Se a gente copia e cola, pode ser considerado como plágio e tudo mais. Então, a gente precisa aí ter esse cuidado e essa noção, tudo bem? Outra coisa que é muito importante, que a gente bate em cima, às vezes a gente não cobra tanto, mas a gente sempre bate em cima. Citem as fontes utilizadas, tá? Por quê? Porque se alguém quiser saber mais informação sobre aquele assunto, ele vai procurar ali naquela referência. E aí eu também tenho, não é coisa que eu tirei da minha cabeça, eu me referenciei em alguém. Existe alguém que escreveu algo parecido com aquilo, tá? Então, é muito importante escrever a introdução baseada em referências bibliográficas. Eu já coloquei o link lá no Google Sala de Aula para vocês terem acesso a onde procurar melhores referências bibliográficas, tá? Então, dentro disso tudo, a gente vai fazer o quê? A gente vai pesquisar, né, algumas coisas que vai montar a nossa introdução. O que essa pesquisa vai dar? Vamos colocar aí 2 parágrafos cada um desses itens, tá? Então, isso é importante a gente pensar. Então, eu vou falar sobre o produto em si. Então, por exemplo, vamos supor que eu estivesse falando de bolo. Então, eu vou falar do bolo, quais são as características do bolo, qual que é a sua importância, qual que é o seu histórico, aonde que ele surgiu, quem que inventou, enfim. A legislação sobre o bolo, isso também é importante. O que a legislação fala no caso desses produtos, tá? Então, esse é o primeiro item, falar sobre o produto, tá? Vocês não precisam escrever subtópicos lá no arquivo que eu montei. É só a introdução, e aí cada tópico vocês vão escrevendo uma desses itens. Mas vamos pensar aí, cada tópico desse vai dar aí aproximadamente 2 parágrafos, tá? Que daí vocês vão dividir entre vocês o que cada um vai falar. Segunda coisa, comércio do produto que vocês estão desenvolvendo. Então, qual que é o consumo desse produto? Então, eu estou falando de bolo. Professora, meu bolo é um bolo de cenoura com ganache de chocolate. Não, qual que é o consumo de bolo? Não precisa pensar no cenoura, vamos pensar no bolo. Porque tem algumas particularidades, gente. Então, se eu ficar tentando restringir muito, eu não vou conseguir ter informação. Mas se eu consigo fazer, às vezes, uma forma mais ampla. Então, assim, bolos são consumidos por 80% da população nos cafés da manhã. Então, isso é uma informação legal que a gente pode colocar. E por isso, vocês escolheram fazer o bolo de cenoura com ganache belga, tal, né? Entendeu? Então, isso que é o legal quando a gente pensa. Então, eu sempre penso no grande e aí eu minimizo, igual um funil. Tá? A introdução ela é escrita de forma de funil. Sempre a informação grande, macro, e aí eu vou afunilando até chegar ali no final para ir para os objetivos. Então, público-alvo. Quem é o meu público-alvo? Então, por exemplo, estou fazendo um bolo de chocolate sem glúten. Então, seriam os celíacos. Eu vou falar dessas pessoas, eu vou falar o que elas consomem, o que elas não consomem. Meu produto é um produto para veganos. Vou falar quem é o grupo vegano, o que eles comem, qual que é a situação de vida, enfim, tá? Então, eu vou falar sobre o meu... é mulheres. Então, o que a mulher busca na hora de alimentação e tudo mais? Então, isso eu vou falar do meu produto, ok? Características nutricionais do produto. Então, quais são os itens benéficos que tem nesse produto? Ele é rico em proteína, ele é rico em carboidrato, ele é rico em lipídio. O que esse carboidrato, proteína e lipídio vai fazer para o organismo? Ele é rico em vitamina, em fibra, em probiótico, em prebiótico.
em sal mineral, ele auxilia doenças, auxilia intestino. Isso tudo eu vou pesquisar de acordo com os ingredientes que vocês já buscaram, vocês já sabem o que é que vocês estão fazendo, né? E aí vocês vão identificar quais são os benefícios desse produto ou os malefícios. Pode falar também, às vezes é importante. Ah, o benefício é para o celíaco, para o não celíaco não é benefício. Então, isso é muito importante quando eu falo como que vocês vão pesquisar esse trabalho, tá? Ainda falando lá do trabalho, gente, eu postei na página de vocês lá, do Classroom, o seguinte, eu postei um arquivo que é um trabalho meu, tá? Feito por mim, mais uma outra amiga, onde nós falamos sobre o desenvolvimento de um mousse vegano. Se alguém estiver fazendo produto vegano, vocês podem olhar, podem se basear, procurar a bibliografia, mas por favor, não vão fazer Ctrl+C, Ctrl+V do nosso trabalho, mas vocês podem se basear totalmente naquele trabalho. Ele tem 17 páginas, o trabalho não é longo, é uma página de introdução, tá? Então vocês podem olhar ele, se basear, ver como a gente montou a estrutura. Mas dentro daqueles tópicos ali que eu coloquei, escrever dois parágrafos. E aí vocês podem dividir entre vocês, tá? Dividir entre o grupo. Então, meu grupo tem 4 pessoas. O que cada um vai falar? Você vai falar disso, você vai falar disso. Faça essa divisão e aí vocês montem o trabalho. Não tem problema se ficar fora de ordem no início. Depois eu ajudo vocês a montar, eu vou mexer, eu vou corrigir, vou montar. Isso aqui não é legal, isso aqui é... Enfim... É muito importante quando vocês fazem um trabalho já ir citando quem são as pessoas. Professora, eu não sei citar. Então, façam o artigo e copiem um link, ou o nome do livro, ou o nome do autor que vocês fizeram para depois a gente identificar para poder montar as referências bibliográficas. Daí, depois dessa introdução, agora, eu vou fazer um outro vídeo para vocês como fazer citações. Tudo bem? Eu acho que seria legal, né? Ou mando um link para vocês de algum vídeo legal que eu encontrar. Eu acho que é isso. Façam com calma. Eu coloquei ali a data de entrega, se eu não me engano, até a próxima terça-feira, dia 12. É possível mexer depois desse dia, não vai encerrar o prazo ali, mas é para vocês se organizarem. Por quê? Porque toda semana eu preciso postar alguma coisa, tá? Então, daí na semana que vem, qualquer coisa eu posto como fazer a citação. E aí vocês continuam fazendo a introdução, tá? Se vocês precisarem de alguma ajuda, estou disponível. Curte aí o nosso vídeo e até a próxima aula. Um beijo para vocês.